Fala, galera. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Segundo o Samir Carvalho, o Dorival pediu à diretoria do Corinthians para tentar a contratação do meia Claudinho. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Chamar de volta aqui o Alexandre Silvestre, porque ele prometeu trazer notícias do Corinthians, não é isso, Silver? O Yuri Alberto já se reapresentou no clube ou não? Ainda não, Marina. O Yuri Alberto já havia combinado com o Corinthians no ano passado que ele teria essa ida para a Itália. Foi a Roma resolver uma questão de passaporte, cidadania italiana, se bem que o torcedor fica um pouco arrepiado, porque a Roma da Itália veio numa investida forte ano passado de 190 milhões de reais para tentar contratar o Yuri Alberto. O Corinthians não quis negociar o atacante, que é ídolo da torcida, por que não, artilheiro do time, e que tem contrato com o Corinthians até 2030. A multa rescisória para o mercado do exterior está na casa dos 500 milhões de reais. Então o Yuri foi para a Itália para resolver a questão do passaporte, da cidadania italiana, é o que consta, é o que eu posso revelar para vocês nesse momento. Memphis Depay, que curtiu férias no Nordeste brasileiro, se reapresentou normalmente, mas ainda não trabalhou com bola, ainda nas partes internas do CT Joaquim Grava, porque o holandês está cumprindo aí um cronograma específico para ele desde o ano passado, para que ele possa jogar com mais constância. Teve algumas lesões que não estavam no script em 2025, então ele segue esse cronograma, digamos assim, especial. Romero não faz mais parte dos planos, o contrato venceu, o Corinthians se despediu do Romero, fica a saudade pelo Romero, um cara que foi muito importante durante quase uma década, vestindo com muita honra a camisa do todo-poderoso Timão. Maicon, volante, terminou o empréstimo dele, o Corinthians tenta contratá-lo junto ao Shakhtar Donetsk, já tem tudo ali meio que apalavrado com o Shakhtar, ficaria com 50% dos direitos econômicos do Maicon. O Corinthians fez uma proposta de 2 anos de contrato semana passada para o Maicon ficar em definitivo no Corinthians nessa sociedade com o Shakhtar Donetsk, porém o Corinthians teve que subir essa proposta para 3 anos de contrato, porque o Atlético Mineiro entrou na jogada querendo também o atleta. E o Fagner, que estava jogando e continua jogando no Cruzeiro por empréstimo, agora é jogador do Cruzeiro. Corinthians e Cruzeiro entraram em acordo, Corinthians se livra aí de 8 milhões mais ou menos de reais que teria de pagar ainda de folha de pagamento para o Fagner, lateral direito, durante essa temporada. Portanto, o Fagner vai agora em definitivo para o Cruzeiro. O Tite conhece muito bem o Fagner, quer contar com o lateral direito. E é isso, Marina. Mas tem mais Corinthians já para vocês no Gazeta Esportiva. Tem mais ainda, Silver? Você falou um monte de coisa de Corinthians aqui, ó. Vamos lembrar, então. Acho que a primeira coisa que a gente tem que comentar é sobre a situação do Yuri Alberto. Porque assim, ô Zé Paz, é o seguinte, você vai viajar para a Itália no exato momento que tem aquela proposta ali para você da Roma. Fala aí, para tirar um passaporte, uma cidadania. Eu acho que o torcedor do Corinthians tem todos os motivos para ficar preocupado, mas a multa é muito grande, a não ser que haja um acordo aí para que o Yuri saia por um valor menor, mas o Corinthians está totalmente coberto com esse valor astronômico de multa que trouxe agora o Alexandre Silvestre aqui no nosso programa. Então acho que o torcedor corintiano tem motivos, claro, para ficar de olho nessa situação, mas não acredito que o Yuri saia. Ele tem uma idolatria muito grande agora no Corinthians, especialmente com a conquista do título da Copa do Brasil. Então acho que ele, dentro dele, ele pensa em ficar sim no Corinthians, até por tudo que vem conquistando nos últimos tempos aqui. Eu acho também. Eu acho que ele está indo mais por essa questão realmente do passaporte, para viabilizar aí esse passaporte italiano, europeu, e depois retornar e ficar com o passaporte para o futuro. E eu acho que o Yuri não vai sair pela multa e também por essa ambição de jogar uma Libertadores pelo Corinthians de novo. O Memphis vai continuar, a dupla vai seguir. Acho que não seria o momento para o Yuri Alberto sair, ser vendido. O Corinthians vai segurar um pouquinho esse time, os principais jogadores, em que pesa o fato do Pedro Raul ter voltado e ter sido reintegrado ao elenco do Corinthians, mas é só para ter como opção no elenco, né, para as necessidades ali. Reserva. Reserva total. Mas o Yuri Alberto não vai embora, não. Ele viajou mesmo para resolver a questão do passaporte. Respirem, então, corintianos, tá certo? Você falou do Pedro Raul então retornou. Romero
foi-se embora, acabou o contrato acabou o dele. ciclo, na verdade. Exato, né? acabou o Não ciclo. é É nem um ídolo, contrato, é é um um ídolo ciclo. do Corinthians. Sim. Mas obrigado e vamos seguir a vida. Isso. Certo, Memphis se reapresentou normalmente também, treina ali separado, tá fazendo ali a questão toda dele, é isso, né, Zé? Tá O tranquilo Memphis também, totalmente adaptado. Até o Brasil, né? Passou férias aqui na Bahia agora. Começou a dar entrevista em português agora. Tá dando Então, entrevista agora ninguém em português. segura. Eu acho que até a Copa Inclusive, do Mundo muito também. legal, né? Era, Falar sim, o português. Tem que aqui. aprender, você tem que aprender a língua de onde você está trabalhando. Acho Não legal. importa de onde seja. E eu acho muito legal, acho que o Memphis ele tem contrato com o Corinthians até a Copa do Mundo, vai ficar aqui. Até porque uma mudança agora em 6 meses para você se adaptar em uma outra liga, em um outro clube, em um outro país, quem sabe, a 6 meses de um torneio, que é o principal torneio do mundo, acho que não é um bom movimento. O Memphis, ele já declarou que pensa da mesma forma, então acho que ele continua aqui com a maior tranquilidade do mundo. Agora, em relação ao Fagner, que também falou ali, o Alexandre Silvestre, já era um capítulo completamente passado, completamente superado na história do Corinthians. O Fagner tem uma história importante com a camisa do Corinthians, mas agora o Tite foi para o Cruzeiro. O Tite é um cara que gosta do Fagner, que trabalhou com o Fagner, que levou o Fagner para a Copa do Mundo em 2018. Então, assim, a vida dele está toda no Cruzeiro, alivia a folha salarial do Corinthians, abre um espaço para o Corinthians contratar. Visando o Conmebol Libertadores, o Corinthians está na fase de grupos da competição, precisa ter um time interessante, importante para disputar essa competição, porque é o grande sonho do corintiano na temporada agora de 2026. E a única coisa que mantinha algum vínculo do Fagner com o Corinthians era simplesmente o contrato. É isso. Né? Nada mais, nada mais. A realidade do Fagner, a vida do Fagner já é o Cruzeiro, já era o Cruzeiro e com a chegada do Tite, mais ainda. Então é só a solução encontrada e a melhor solução realmente foi encontrada para solucionar esse caso. E teve a questão do Maicon também, né? Que está sempre Essa seria pendurado, uma ele sai, perda. não sai, fica, não fica, o Atlético entrou na parada. Mas no final das contas, a sensação que eu tenho é de que o Corinthians ainda vai continuar com o Maicon, vai conseguir renovar com o Maicon, adquirir o Maicon em definitivo. Essa seria uma perda importante para o Corinthians. O Maicon ele tem se fixado como um jogador interessante no esquema do Dorival, é um dos capitães do time, tem uma influência muito grande no vestiário, é um cara que tem uma história no Corinthians de título brasileiro, tricampeão paulista, Copa do Brasil, é uma figura importante também no vestiário. Então, se perder o Maicon, aí vai ter que correr atrás do Corinthians. Tá certo. Continuando ainda falando de mercado da bola, o atacante Gabigol foi a fechar o noticiário do Corinthians. Tá bom. Eu já tava falando, acabou aqui? Não, quero saber mais do Corinthians. Tem novidade sobre a Neoquímica Arena, Silver, é isso? O Corinthians começa o ano já com o dinheiro bloqueado pela Caixa Econômica Federal. O Corinthians, como campeão da Copa do Brasil, tem uma uma robusta, digamos assim, premiação pelo título da Copa do Brasil, e metade desse prêmio está bloqueado pela Caixa, de acordo com o contrato de refinanciamento da Neoquímica Arena, que foi realizado ainda sob a gestão do Duílio Monteiro Alves. A Caixa tem direito sim de bloquear outras receitas do Corinthians se alguma parcela ficar em atraso em relação ao estádio. É o que aconteceu. O Corinthians está negociando com a Caixa para ver se consegue a liberação dessa grana, porque o Corinthians precisa derrubar o transfer ban, por exemplo, do Félix Torres. Pelo menos com o Matias Rojas, o Corinthians conseguiu pagar 20 milhões dos 40 que deve ao Félix Torres, ou melhor, ao Santos Laguna, que vendeu o Félix Torres para o Corinthians. O Corinthians deve ainda mais de 30 milhões de reais. Então, portanto, metade do prêmio da Copa do Brasil está bloqueado na Caixa Econômica Federal. Muito bem, gente. E essas notícias aí, então, hein? Só para De manter Caixa, o nível de mas não precisava, constância. gente. É dia 5 de janeiro. Esse contrato que o Corinthians tem, esses moldes aí que o Corinthians chegou para construir o próprio estádio, eu não gosto. Eu acho que o Palmeiras, por exemplo, fez melhor com a W Torre para conseguir o Allianz Parque. Mas o estádio é da W Torre, mas o Palmeiras não colocou R$1. E depois, ali em 2040, 2044, terá o estádio só para si. Essa dívida é pagável? Eu acho que não, Marina. Eu entendo que é uma dívida muito grande. Os corintianos fizeram até a vaquinha lá para tentar angariar fundos para pagar, né, o Química Arena, e já parou, porque é muito dinheiro, é uma quantia exorbitante. Para mim é impagável esse dinheiro. Alex. Não dá. Eu acho muito difícil. A não ser que a Caixa seja bem condescendente e boazinha com o Corinthians. Pois é, gente. Olha, agradeço vocês dois. Olha só, Dorival Júnior, comissão técnica do Corinthians, pediu o meia Claudinho à diretoria corintiana. Pode acontecer, Samir? Acho difícil, porque é sempre um jogador que todo mundo tenta e ninguém consegue, tá? E os moldes da contratação, claro, né?
a comissão técnica do Corinthians pediu para que a diretoria tentasse um empréstimo, pois sabe que outros clubes do futebol brasileiro estão tentando, né, o Claudinho por empréstimo, né? O que a comissão técnica recebeu da diretoria? Que após o pagamento do Transferban e o Corinthians resolvendo outras prioridades, o Corinthians vai sim fazer essa sondagem, tá? Mas eu já tenho informação, né, que pessoas no Corinthians fizeram já uma sondagem ao staff do Claudinho, mas ainda não fizeram a sondagem, ou o primeiro contato, melhor dizendo, ao Al-Sadd, né, que é o time aí do Claudinho, né? Lembrando que ele teve aí uma fase boa, né, no Zenit, mas hoje ele atua no Al-Sadd, tá? Enfim, foi uma contratação de 120 milhões de reais em janeiro de 2025. Lembra que o Palmeiras tentou contratar e ele deixa o Zenit para ir para o Al-Sadd, tá? Enfim, o Corinthians tem uma boa relação, né, com o staff dele, por isso que já fez o contato rápido, que é o pessoal da elenco, né? Não sei se, enfim, isso ajuda, né, ou atrapalha hoje em dia, mas não adianta nada, né? O Corinthians tem que entrar em contato, claro, com o clube do Catar para ver se rola alguma coisa. Titular absoluto do Al-Sadd, o brasileiro soma 4 gols e 4 assistências em 11 partidas na atual temporada, números bons do Claudinho, que é titular absoluto. Acho muito difícil o Al-Sadd liberar o Claudinho, né, por empréstimo, porque a única chance de contratar o Claudinho seria por empréstimo. Mas o Dorival, ele quer um meia para disputar posição com o Garro. E nessa posição de meia, eu posso adiantar para vocês que o Dorival não quer um jogador qualquer. Ele quer um jogador que chegue com nível de ser titular para brigar com o Garro pela posição. Então essa é uma informação exclusiva para você, importante. O Claudinho é um dos nomes, mas tem outros nomes na pauta também. Repito, para essa função de meia armador, o Dorival Júnior, que é um jogador que chegue pelo menos para assustar aí o Rodrigo Garro, né? Enfim, para que o jogador também não se acomode tanto como foi na temporada passada. E aí, você acha que tem alguma chance de Claudinho? Eu acho difícil, mas é um nome que agrada muito o Dorival, é um pedido da comissão técnica, houve um contato, né, com os representantes dele, mas precisa ter um contato com o clube do Catar e, sinceramente, acho muito difícil o Corinthians conseguir, né, essa contratação por empréstimo, mas fica aí o nome do Claudinho para vocês, que é um pedido, né, da comissão técnica. Deixa o like. O Corinthians se viu obrigado a voltar a oferecer 3 anos de contrato para garantir a permanência em definitivo de Maicon e, com isso, evitar perder o jogador para o Atlético Mineiro. Segundo apurou a ESPN, o Timão, no entanto, não é mais a preferência do Shakhtar Donetsk. Os ucranianos avisaram que não vão responder nada nesta segunda-feira e ainda deixaram claro que o Galo hoje é o melhor caminho para o volante. No fim de semana, a diretoria corintiana tentou refazer o acordo verbal com o Shakhtar, reduzindo de 3 para 2 anos o novo vínculo com o capitão do título da última edição da Copa do Brasil. A atitude causou muita revolta do lado ucraniano. O incômodo gerado, para além da forte entrada dos mineiros na disputa, fez com que o clube paulista voltasse ao ponto inicial da negociação nas últimas horas. Com a grande possibilidade de ficar de mãos vazias, o Corinthians aguarda com aflição o posicionamento oficial do Shakhtar, que, vale lembrar, aceitou as condições do Atlético Mineiro para avançar com as negociações. No acordo inicial, o Corinthians ficaria sem custos, com 50% dos direitos econômicos de Maicon. Os restantes 50% seriam mantidos pelo clube ucraniano. O mesmo formato foi acordado mais recentemente com o Galo.